Quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias comigo no livro de Provérbios, livro da sabedoria de Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 12. Provérbios 10, 12. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O texto diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos ler mais uma vez? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Amém? O texto diz para nós sobre dois poderes que trabalham e causam diferentes resultados: o amor e o ódio. São dois poderes que muitas vezes nós utilizamos e os estragos que fazem são distintos. Os resultados do que faz em nós e o que faz no semelhante a nós é completamente diferente. Nós precisamos aprender a olhar e aprender a identificar quando é usado cada um desses poderes contra nós e muitas vezes até por nós, para que possamos então não enfrentar juízo de Deus e também não sermos também aqueles odiosos que aqui o texto condena como aqueles que fazem o mal. O texto fala assim, que o ódio, ele tem por prazer, vamos dizer assim, ele estimula, ele dá a vontade, ele excita, ele traz o desejo para a pessoa, para que ela possa sentir atraída a cometer uma falta, a cometer uma briga, a cometer uma discórdia. Ele chega a ponto de fazer estragos imensos, como por exemplo o Números 35, 10, que vai dizer o seguinte: que uma pessoa, pelo causa do ódio, ela chega até outra e tira a própria vida dela. Esses são os resultados do ódio: a morte, a matança, a inveja, a peleja, a briga. Ela chega a ser um ponto tão cruel que ela chega a trazer para nós como se fossem maneiras de enxergar as coisas e as pessoas como meros seres miseráveis. Muitas vezes o ódio, ele faz a gente mudar a nossa percepção da realidade. O ódio faz nós olharmos as coisas e sermos estimulados não a amar, mas a estragar, a danificar. O ódio, ele é algo que é como se fosse um óculos do inferno, colocado sobre os nossos olhos, o qual nos estimula a enxergar tudo o que tem de ruim. Na verdade, o ódio, ou os olhos de ódio, são mais semelhantes a gente projetar o que há de mais podre dentro de nós, nos outros, e assim condená-los. É aquilo que a gente menos gosta, a gente projeta nos outros, a gente enxerga nos outros, e assim o faz. Para nós entendermos um pouco melhor isso, Jesus vai dizer em Mateus 6, 22, de que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Será maldito. Quando nossos olhos estão influenciados pelo ódio, ele não só atinge tudo o que nós somos, como tudo aquilo que nós fazemos também. Esse é o poder do ódio. Jesus certa vez trouxe uma parábola lá em Mateus 20, 15, sobre um patrão que chamou diversos trabalhadores em momentos do dia diferentes. Um ele chamou pela manhã, outro ele chamou pela tarde, outro ele chamou pela noite. E ao final do dia, na hora de assalariar todos eles, ele chegou, colocou todos à sua vista e entregou o mesmo salário, tanto para aquele que trabalhou de manhã, como que trabalhou, foi contratado só à noite. Ele deu o mesmo pagamento, pagou a mesma diária. Um deles ficou irado, e ele disse assim: como é que pode eu que trabalhei desde de manhã receber o mesmo salário daquele que trabalhou só meio período? E então o Senhor chama e chega para ele e diz o seguinte: por acaso não me é lícito fazer aquilo com aquilo que é meu, o que eu quiser? Ou por acaso os seus olhos são tão maus que você não consegue enxergar a minha bondade? Os olhos de ódio, os olhos que são influenciados pelo ódio, ele não consegue enxergar a beleza da graça. Ele não consegue enxergar a bondade sobre um patrão que abençoa tanto aquele que trabalhou o dia inteiro, como aquele que trabalhou só meio período, como sendo uma graça. Os olhos do ódio, eles limitam nossa visão para enxergar apenas aquilo que é ruim. E enxergando só apenas o que é ruim,
ele faz com que nós sejamos estimulados a fazer o quê? Criar brigas, contendas, discórdias, pelejas, dissensões, divisões, intrigas entre os outros, entre uns e os outros. Nós precisamos ficar atentos com esse tipo de coisa. E existem exemplos suficientes na Bíblia para a gente ficar atento a essas coisas. Porque os olhos de ódio, eles podem não só estragar o próximo, como podem estragar a nós mesmos. O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de Caim e Abel. Abel e Caim foram oferecer uma oferta ao Senhor. A oferta é entregar a Deus um presente, é dar a Deus a honra. E de repente, Abel chega com um primogênito dos seus cordeiros e entrega ao Senhor. E chega também Caim, o primogênito dos filhos de Adão e Eva. Coloca ali diante dele o fruto da terra. Só que Deus, ele prefere a oferta de Abel. Ele se atenta à oferta de Abel. Quando isso acontece, Caim fica irado. Caim fica embravecido. Caim desperta pelo ódio dentro dos seus olhos e enxerga seu irmão não mais como um irmão, mas agora como um rival. Agora não era mais alguém que era o seu irmão mais novo, o qual deveria ser protegido. Não era mais alguém que estava junto com ele oferecendo a Deus uma oferta. Ele parou de entender tanto a sua irmandade, como parou de entender o princípio da oferta, que não é uma competição. Então ele chega embravecido e, excitado pelo ódio, ele mata seu irmão. Veja que o ódio, ele pode desfigurar tudo que é bom do meio de nós. Ele faz chegar um irmão colocar contra outro irmão. E não é só isso. Veja outro exemplo ainda em Gênesis. Os irmãos de José. José do Egito. Ele está ali, ele era um dos preferidos de Jacó. O seu segundo filho, ou melhor, o seu primeiro filho com Raquel. O que acontece? Ele chega e está ali diante dos seus irmãos. Ele está fiscalizando o trabalho dos seus irmãos porque o seu pai havia colocado naquela posição. E então, de repente, ele decide contar um sonho que Deus tinha dado para ele a respeito do que seria o seu futuro. E ele está contente com aquilo. Diferente do que alguns dizem, ele não era um filho simplesmente mimado ou alguém que queria se colocar acima dos outros. O texto não diz isso para nós. Diz apenas que ele compartilhou com os seus irmãos o seu sonho. E o que acontece? Os seus irmãos ficam embravecidos com José. Eles colocam ali e falam assim, por acaso você é dono nosso? Eles esquecem a sua irmandade, eles esquecem tudo que o pai colocou sobre eles, esquecem todo o amor, esquecem tudo que é bom, e agora eles não conseguem mais tratar José com respeito. E é certo dia, quando José conta o seu segundo sonho para eles, eles não aguentam mais, e enquanto José contava para eles como Deus queria o exaltar, eles pegam ele e jogam ele dentro de um buraco. Em outras palavras, tentando colocá-lo para baixo, enquanto ele falava o que Deus queria fazer com ele em cima. O que acontece? Eles estão ali conspirando contra José, quando de repente eles têm uma brilhante ideia. Judá, um daqueles irmãos de José, fala assim, vamos vendê-lo e ganhar lucro no vez de matá-lo. E então, com aquele ódio, eles vendem o seu irmão e depois ainda mentem para o seu pai, falando que ele havia sido morto por um leão. Olha o que o ódio é capaz de fazer. Olha o que os olhos de ódio são capazes de fazer. Eles tiram toda a inteligência. Eles esquecem do contexto. Ele esquece da situação. Ele esquece quem a pessoa é, um semelhante a ela. Ela esquece até quem Deus é. Esquece quem é família, quem são amigos. O ódio nos cega a razão. O ódio nos cega a inteligência. O ódio cega a nossa displicência. Mas não para por aí. Tem outros exemplos para nós. Davi teve uma frustração em trazer a Arca da Aliança depois que ela foi pega pelos filisteus. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 6. E aí, de repente, ele decide trazer a Arca da Aliança da maneira certa, porque a primeira ele tinha feito tudo errado. Então ele manda os levitas trazerem, ele está vindo ali trazendo sacrifícios e ofertas diante do Senhor, a presença de Deus é naquele lugar, a Arca da Aliança está sendo voltada para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que era a casa de Deus em Jerusalém. E então eles estão ali e a alegria é eufórica. Eles estão trazendo a presença de Deus de volta para o meio do povo.
E então Davi começa a dançar alegremente diante da Arca da Aliança e diante de todo o povo. Só que aquela beleza que estava ali não era vista por todos. Existia Mical, primeira esposa de Davi, filha de Saul. Ela olha para Davi dançando no meio do povo, se alegrando com a presença de Deus, e ela fica embravecida, com ódio dentro do seu coração. Ela não consegue enxergar o que Deus estava enxergando, que era o povo se alegrando na sua presença. Ela não conseguia enxergar o que o povo estava vendo, que era o seu rei, feliz diante da presença de Deus, mas ela só consegue enxergar ele como um marido, que ela vai classificar ele como um vadio. Como que você pode chegar diante do povo e dançar assim como se fosse um vadio? Os olhos dela se fecham, o coração dela se endurece, e ela não consegue enxergar, nem ter reverência diante do próprio rei de Israel. Perde a noção. Até pessoas que têm um coração odioso, elas chegam até a blasfemar ou tentar desanimar aqueles até quando fazem as coisas certas. Até quando fazemos a obra de Deus, por exemplo, como fez, por exemplo, Abel, são pessoas que tentam muitas vezes sufocar as situações, simplesmente pelo fato do ódio dominá-las de tal maneira que elas não conseguem enxergar outra coisa a não ser, no vez de um aliado, no vez de um parente, no vez de um marido ou uma esposa, um rival, alguém que deve ser morto ou alguém que deve ser pelejado, vamos dizer assim. Só que o ato de contenda ou o ato de ódio, ele não é só simplesmente um pecado qual nós devemos fugir e sem consequências. Ele não é um pecado inconsequente, bem pelo contrário. Existem prejuízos do ódio nas nossas vidas que eu quero que nós tenhamos muita atenção. Os prejuízos os quais as pessoas que vivem pelos olhos do ódio são tão grandes que nós precisamos temer ter olhos de ódio. O primeiro motivo são as questões que cabem à nossa mente. O ódio ele pode trazer a nossa mente, se torná-la tão vã, que a gente possa morrer e sufocar em nós mesmos. O que é o olhos de ódio à luz da psicologia? Hoje em dia estão escritórios e consultórios de psicologia lotados de pessoas que estão sofrendo consigo mesmas, não por causa de que alguém fez algo para ela, mas porque ela tem o ódio dentro de si e não consegue se libertar de si mesma. O ódio tem suas raízes mais profundas no coração e na mente, e ela se expressa através do nosso olhar. O nosso olhar para com os outros. O que é o olhos de ódio? É quando você olha para alguém e você tem uma referência em si do que é bom. Você faz um padrão do que é seu. Você faz um padrão do que realmente é aceitável. E você coloca sobre os outros. Não faça isso. Quem faz isso é um imbecil. Quem faz isso é um negligente. Quem faz isso não merece respeito. E coloca esses padrões sobre todo mundo. E esse olhar de ódio, ele acontece. Quando ela menos espera, tudo aquilo que ela condenou, ela pratica. E agora aquela pessoa que ela não queria perto por tomar tais atitudes, agora ela não se encontra mais perto dela, se encontra nela. A maior frustração de alguém é ela não conseguir se suportar a si mesma. É olhar e falar assim, o que eu sou é desprezível. O que eu estou fazendo é aquilo que eu condenava, aquilo que eu não queria perto de mim. Aquilo que eu tanto odiava, agora sou eu. Conhecemos casos diversos de pessoas que estão nesse tipo de ternura, nesse tipo de sentimento, de que cobraram tanto dos outros e agora estão vivendo aquilo que elas tanto condenaram e não conseguem suportar ver acontecendo com elas mesmas. Veja comigo uma situação. Abra comigo a sua Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo de número 10. Você está em Provérbios, é o próximo livro. Eclesiastes, capítulo de número 10. Olhe esse texto comigo e perceba a confusão. Perceba a situação de que pode agravar olhos de ódio. Eclesiastes 8 diz assim: aquele que abrir uma cova, nela cairá. Pergunta: alguém abre uma cova? Aqui cova é um sarcófago, ok? É uma sepultura. Alguém abre uma cova para si mesmo?
Alguém abre um buraco para se jogar lá dentro? Normalmente você abre um buraco pensando no quê? No outro. Aquele que abre uma cova, o texto diz, nela ele cairá. Ele não está dando uma sugestão. Aquele que impõe e fala assim, eu vou fazer esse mal, eu vou colocar isso, eu vou fazer isso, para que a pessoa ali seja atingida. Quando essa pessoa faz isso, quando ela cava esse buraco, ela está cavando a sua própria sepultura. Ela está fazendo o buraco para ela mesma ser enterrada. O texto ainda fala assim, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. O que ele está dizendo? Romper um muro é ser evasivo, você entrar onde não é chamado. É você fazer uma abertura para expor uma outra pessoa. Existem muros que nos cercam e que nos protegem. E quando nós agimos com um olhar de ódio, tentando atingir as outras pessoas, tentando tirar aquele muro de proteção daquela pessoa para expor a vergonha, ele diz assim, que a serpente não vai morder o dono do muro, ela vai morder o que tentou derrubar o muro. Aquele que tentou expor, aquele que tentou deixar aquela pessoa vulnerável. Porque o muro era tratado naquela época como uma fortaleza. E quando você tenta trazer essa vergonha, você tenta expor essa pessoa à vergonha, o texto fala assim que a serpente lhe morderá. Jesus, com esse mesmo princípio, ele disse o seguinte, aquele que for humilhado será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. O próprio Deus se encarrega de pegar tais pessoas e fazer com que elas experimentem do próprio veneno que elas produziram. O ódio, ele é um buraco que nós cavamos para nós mesmos sermos vitimados. Quando nós fazemos algo contra alguém, nós estamos fazendo contra nós mesmos. O ódio tira a nossa percepção do tamanho do abalo que pode fazer sobre as nossas próprias mentes, a ponto de nós fazermos ou impormos sobre alguém tamanho mal, que depois esse mal vai ser para nós mesmos, não nos suportarmos. Não é diferente no caso de Davi. Mical chega até ele e fala tudo isso daí. E logo em seguida, no versículo 23, o texto fala assim que ela nunca concebeu filhos. E o texto dá a entender porque é por causa disso. Ela foi estéril a sua vida inteira porque ela zombou. Ela teve um olhar de ódio tamanho contra o ungido de Deus. Essa é uma cova muito profunda, a qual ela é usada contra nós mesmos. É uma ratoeira que prende o nosso próprio rabo. Ainda em Salmos, agora em Salmos, capítulo de número 7. Verso de número 14, olha o que o texto vai dizer. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Veja que é semelhante, mas ele traz algo bem importante para nós entendermos. A mesma dimensão com que fazemos o mal é a mesma dimensão também com que fazemos o mal para nós mesmos, com que recebemos. A mesma proporcionalidade que o buraco foi cavado foi a mesma proporcionalidade que ele caiu no buraco. Temos que tomar esse cuidado, porque isso afeta a nós e afeta o que pensamos de nós. Você imagina você expor alguém a algo que você acha tenebroso. E você expõe com toda veemência, com toda energia contra aquela pessoa e logo em seguida você cai no mesmo erro. Imagina quando aqueles dedos forem apontados para você. Como você irá se sentir? Isso é uma questão psicológica. E a razão prática de tudo isso? No próximo exemplo nosso fica muito claro isso. É o caso, novamente, de Davi. Como se não fosse suficiente a filha de Saul, o pai também vai contra Davi com ódio. O rei Saul, o primeiro rei de Israel. Está ali Davi. Davi foi aquele que introduziu a sua fama
através de um ato de bravura, onde o próprio rei necessitava de alguém que sacrificasse a sua vida pelo seu povo. Davi é uma espécie de Messias ali. É aquele que se entrega pelo povo para fazer uma batalha que ninguém podia fazer, em nome do Senhor. Davi vai e enfrenta o famoso gigante Golias. Ele faz um favor para a nação de Israel. O nome de Saul agora estava mais elevado por causa de Davi. Agora eles vencem a batalha contra os filisteus. Não só isso, ele é promovido a um centurião, vamos dizer assim, do rei. Ele é o guarda de honra de Saul. Não só isso, ele é um músico particular de Saul. Toda vez que Saul sentia a sua esquizofrenia espiritual acontecer e pairar dentro do seu ser, ele chamava Davi para tocar harpa e acalmar a sua alma. Davi era um amigo leal, era um servo fiel, era alguém que zelava pelo rei de Israel. O que acontece? Davi está tocando a harpa quando de repente um sentimento no coração de Saul de ódio começa a fluir. E logo começa a dominá-lo. Ele começa a enxergar Davi agora não como um aliado, não como um bom servo, não como alguém que fez favores, mas todo o favor de Davi era uma afronta contra o rei. Cada lealdade de Davi era um esnobar nos olhos do rei. Cada gesto de carinho de Davi era visto como algo odioso pelo rei. Ele se sente traído por alguém que nunca o traiu. O seu servo mais fiel agora está diante da sua frente tocando harpa. Ele pega uma lança e finca essa lança contra Davi. Rapidamente Davi se esquiva e ela atravessa a parede, tamanha a força do rei. A partir daquele momento começa uma perseguição feroz de um rei com ódio dentro do seu coração, que não conseguia enxergar o valor de um servo fiel. Os olhos de ódio tiram nossa capacidade de percepção da realidade. Ele não consegue enxergar um servo fiel e leal. Ele não consegue enxergar um amigo. Ele não consegue enxergar o valor de uma pessoa que foi fiel a ele. Ele não consegue enxergar nada além do seu próprio ódio. Ele acha que naquela ambição de que ele achava que se ele fosse Davi, ele se colocaria como um rebelde e dominaria o reino. Só que Davi não é assim. Mas ele, com seus olhos de ódio, acredita que Davi fará a mesma coisa que ele faria no lugar dele. A perseguição é feroz, mas Deus o livra de todas elas. O que acontece? Saul, pela sua consciência, no final da sua vida, ele vê a sua consciência sendo mais ferida do que a sua própria dor da espada. Ele se suicida de não aguentar mais tamanha situação e humilhação. Esse é o preço do ódio. Ele queria contendas, mas ele tem um preço, e o preço é muito alto. O preço é muito alto para que nós possamos querer passar. Não há exemplo mais claro de pessoa vítima do olhos de ódio do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo foi o único justo nessa terra. Foi alguém que foi impecável em todos os seus atos. Alguém que realmente deu o exemplo de como nós podemos viver e agir aqui na terra. Mas ele mesmo assim não foi isento de ser mal visto por todos eles. Os sacerdotes, os fariseus olhavam para Jesus e não o aceitavam. Eles viam que ele era um blasfemador. Eles viam que ele era um falso profeta. Eles viam tudo o que Jesus de fato não era. Eles viam justamente o inverso. Como eu disse, é um óculos do inferno, o qual você só consegue enxergar o que é mal e nunca observar o que é bom. Nunca consegue tirar uma lição importante, mas sempre uma contenda, sempre uma briga, sempre uma desavença. E eles fazem isso. E o ódio deles é tão grande, tão grande, tão grande, que eles mandam aquele que é o mais justo, o mais santo, para ser amaldiçoado na cruz. Veja o que o ódio faz. O ódio não deixa nós vermos a coisa mais clara da vida, não deixa nós termos o conhecimento da verdade. Os olhos de ódio não nos deixam conhecer quem é Cristo. Eles nos impedem. São barreiras na frente dos nossos olhos que não deixam nós enxergarmos nem o cisco do nosso próprio olho, mas conseguimos ver a trave no olho dos outros. Conseguimos enxergar o problema em todo mundo, menos em nós mesmos. Conseguimos até fazer com que Deus esteja errado e nós estejamos certos. O ódio tem o poder de nos colocar como aos nossos próprios olhos como justos e santos e fazer muitas vezes de Deus o maldito.
Olha o problema do ódio. Ele cega toda a nossa capacidade de percepção. Ele faz de nós tolos. Ele nos humilha para depois nos matar. Enquanto achamos que estamos matando os outros. Quando nós achamos que estamos condenando os outros, nós estamos condenando a nós mesmos a uma cova profunda que nós nem conseguimos imaginar o estrago que faria. O ódio é um problema gigantesco que nós precisamos resolver o mais rápido possível. Mas eu vejo uma lição muito importante nesses personagens, que por mais que eles viveram esses momentos de, vamos dizer assim, difíceis, complicados, paradoxais, de viverem coisas que provavelmente eles não mereciam, principalmente na figura de Jesus. Eles não só ficaram diante dessa situação como aqueles passivos que sofrem, poxa, eu fui acometido de uma injustiça, poxa, e se fechar e se ferir a si mesmo. Não, mas eles souberam e aprenderam uma lição que nós precisamos aprender também. Eles souberam passar por elas e aproveitar a elas. A primeira coisa que um justo precisa entender é que não se faz justiça de uma injustiça com injustiça. Não se chega a alguém que age com olhos de ódio contra nós, nós agimos com ódio contra eles. Porque senão é a mesma questão, a mesma condenação de quem age com ódio é aquele que responde com ódio. Ambos são ódio, não há diferença. Não há justiça em ódio, não há justiça nesse olhar maligno. A única justiça que existe é Deus. Só Ele pode julgar todas as coisas, só Ele pode fazer a justiça que nós não podemos fazer porque nós somos injustos. Então eles percebem, eles entendem, mas eles aprendem uma lição. Depois dos seus irmãos terem o colocado numa cova, vendido como escravo, levado e ele foi humilhado, foi preso, foi até o fundo do poço literalmente. Quando ele chega e é ascendido como rei, ou melhor, como governador do Egito, o que ele faz? Quando seus irmãos estão diante dele. A lição de José é importantíssima para nós. Ele recebe os seus irmãos de braços abertos. Era aquele que poderia falar assim, agora eu sou governador, eu quero ver agora vocês fazer o que vocês fizeram. Agora eu vou retribuir com a mesma moeda que vocês fizeram comigo. Não. Ele abre os seus braços e recebe toda a sua família, que tanto desprezou, que tanto jogou no buraco do poço. O poço que serviu para José, serviu para ele crescer, ao invés de querer jogar os outros ali também. O outro ponto, outra pessoa, a gente não vê Davi, por exemplo, agindo dessa forma. Davi é alguém que teve diversas oportunidades para chegar diante do rei Saul, e olha que ele já era o rei de Israel. Ele poderia chegar, ele já era ungido por Samuel, ele poderia muito bem chegar sobre Saul e falar assim, agora eu que vou te matar, porque agora eu sou o rei. Até agora eu era servo, agora eu sou o rei, agora eu vou te pegar. Não. Davi entende o que é ser perseguido, o que é ser vítima de ódio. O que ele faz? Ele deixa a justiça nas mãos de Deus. Ele não mata Saul, por mais que tivera várias oportunidades, tiveram até pessoas que fariam isso por ele. Ele perdoa. Jesus Cristo. Quem maior do que Jesus Cristo para nos ensinar sobre o perdão diante do ódio? Jesus, enquanto eles estavam lá dizendo, desce da cruz se tu és o Messias, enquanto escarneciam de quem ele era, falou assim, se você é Deus mesmo, então salva-te a ti mesmo, e salva também a nós. Até os próprios que estavam condenados com ele, estavam zombando dele. Jesus puxa um fôlego, a gente não sabe de onde. Ele diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não desceu daquela cruz para que aqueles homens que estavam lá embaixo pudessem ter um dia a esperança de subirem. Veja o exemplo. E graças a Deus por tudo isso. Porque nós aprendemos que se o ódio por um lado ele cria contendas, ele cria injúrias, ele cria problemas de uma pessoa para com a outra, e muitas vezes da pessoa para com Deus até, nós aprendemos que existe um mas, que existe um porém, que existe um no entanto. Enquanto o ódio faz esses tipos de estragos na vida, tanto da pessoa como da vítima,
ele faz o amor, por outro lado, ele encobre todos os pecados. O texto diz: o ódio excita contendas, mas o amor, ele encobre todos os pecados. Se tem um poder que é mais suficiente e mais forte do que o poder do ódio de destruição, é o poder de reconstrução e renovação que existe no amor. O amor é essa capacidade que nós acabamos de citar de perdoar, de se renovar, de agir em justiça, de receber e não desprezar. Daquele que chega diante das situações e ele não cria raízes de amargura dentro de si, mas ele entende que as amarguras criadas, elas já são ruins suficientes nele para que ele possa colocar em outros. Ele entende que o mal não deve ser retribuído com o mal. O poder do amor é um poder transformador. É um poder que muda situações. É um poder que para brigas. É um poder que para pelejas. É um poder do amor, é um poder de salvação. O poder do amor é o poder de Deus Pai amar o mundo de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho, mesmo que seja odiado, para que através do ódio que ele receba, muitas pessoas possam ser salvas. Muitas pessoas possam ser regeneradas. Muitas pessoas possam ser justificadas. Se não houvesse amor, não haveria justificação. Se não houvesse amor, não haveria perdão. Se não houvesse o amor, não haveria restauração da humanidade. Nós não teríamos nenhuma esperança para termos e estarmos reunidos aqui nessa noite, se não fosse o amor. O poder do amor é muito mais forte. Enquanto o ódio despedaça, quebra, estraga, o amor reconstrói, redobra, fortalece, inspira. É por isso que precisamos viver acima do ódio, acima das situações que fazem a nossa mente ser emburrecida com o ódio, para andarmos numa liberdade, tanto de nós mesmos, como para com os outros. Se por um lado, quando nós colocamos julgo sobre as pessoas, dizendo assim: você tem que ser assim, senão você não presta, você deve ser assim, porque senão você é um indulgente, você é um sem noção. Não vez de você colocar fardo sobre as pessoas que mais tarde virão contra você, por que não amá-las? Se por um lado o ódio te afunda no próprio poço que tu cavou, se você construir um edifício para os outros, ele será para você também. Nós podemos desfrutar também do amor que oferecemos para os outros. Não só o buraco que cavamos contra alguém serve contra nós, mas também o amor, ou a edificação que fazemos pelos outros, também ela incorre em prazer e alegria para nós mesmos. Esse é o motivo do amor, porque o amor, ele é de fato algo que não recebe valor, ele é o próprio valor. O seu valor é incomparável. Ele é legítimo, diferente do ódio. Ele é legítimo. Ele não precisa de ninguém reconhecer. Ele é o próprio reconhecimento. O amor, ele vem de Deus. E nós podemos amar. Sabe por quê? Porque o apóstolo João vai dizer assim, que aquele que está em Deus, esse ama. O nosso amor, ele é delegado por Deus para nós. E através dessa delegação de Deus, do amor dele em nós, nós podemos amar uns aos outros. Quando nós olhamos para o que Cristo fez por amor, que o Pai fez por amor, quando Ele decidiu nos amar, apesar dos nossos ódios contra Deus, quando nós pecamos, quando nós injuriamos, quando nós blasfemamos contra Deus, apesar de tudo isso, Deus nos amou, nós temos inspiração suficiente para chegarmos uns aos outros e falar assim: assim como Deus me amou, eu quero amar você também. Assim como Deus fez algo que eu não merecia, e hoje eu sou amado por Deus, mesmo que as minhas condições, aquilo que eu fiz, aquilo que eu deveria ser rebaixado, eu deveria estar na cova, Deus me exaltou, eu quero exaltar você também, eu quero ajudar você também, eu quero fazer para você também, assim como Deus fez por mim. Mesmo Deus sendo Deus, Ele não olhou procurando ódio em nós. A Bíblia fala assim em Gênesis, que Deus estava olhando para o mundo procurando o quê? Um justo.
e ele encontrou apenas Noé. O que os olhos de Deus estão procurando? Um justo. Veja que os olhos de Deus não estão procurando coisas ruins. Eu costumo dizer que nós somos capacitados para poder escolher feijão. Se tem algo que a gente já nasceu com essa qualidade, é de escolher feijão. É fácil, você bate o olho, você já vê rapidamente ali vários defeituosos e você já os separa. Ninguém precisa fazer curso preparatório para escolher feijão. Ninguém precisa fazer cursinho, faculdade, mestrado para escolher feijão. É algo intrínseco, uma criança escolhe feijão. Porque nós temos uma capacidade de olhar os erros, e enxergar e identificar os erros, de apontar os problemas. Nós temos essa capacidade que é do ódio. Enquanto que Deus está procurando os justos. O olhar é inverso ao olhar do amor. O olhar do amor, ele procura qualidades. Ele não fica procurando picuinhas, pelo em ovo, discordâncias, motivos para achar um problema, motivos para criar uma contenda, motivos para achar uma briga, para achar uma discordância, para me pelejar contra aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aquele parente, aquela pessoa mais próxima. Não, ele procura qualidades. A Bíblia fala assim que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Olha a vista de Deus. É essa vista que transforma, é essa vista que nós precisamos ser enxergados. Sabe por quê? O que fez a transformação de Pedro não foi uma coisa qualquer. Quando Pedro está ali diante do Senhor, ou melhor, diante daquele fogo, enquanto Jesus está sendo questionado pelos sacerdotes e tudo mais, Pedro está ali negando Jesus por 3 vezes. E quando ele termina de dizer: eu não conheço esse bastardo, quando ele está praguejando contra Deus, fazendo ali ações de ódio contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que o ensinou por 3 anos e meio, a Bíblia fala assim que Jesus passa e olha para Pedro. Naquele momento, meus amados, o coração de Pedro se quebra, porque a única forma de você quebrar o ódio é com o amor. Naquele momento, Pedro abaixa sua cabeça e começa a chorar, o texto diz, porque os olhos do Senhor foram sobre ele. Não há nada mais comovedor, não há nada que venha tirar definitivamente os nossos orgulhos, não há nada mais potente do que os olhos do Senhor sobre nós. Não há nada mais constrangedor do que quando nós, com tanto ódio, somos enxergados por Deus, por amor. Assim como somos enxergados, irmãos, é isso que precisamos. Nós temos a referência perfeita, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que, apesar das nossas falhas, procura em nós o bem, procura em corações corrompidos o bem, coloca no coração corrompido o bem. Nós precisamos aprender a ter um coração de amor, a ter os olhos de amor, a olharmos para as pessoas e, apesar dos seus erros, apesar do que ela fez, apesar do que ela faz, pararmos de criar estereótipos, parar de criar pessoas, criar moldes que as pessoas precisam se enquadrar para serem aceitas por nós. Precisamos olhar para as pessoas e falar assim, quando elas errarem, olhar e falar assim: eu seria alguém igual a ela, se não fosse Cristo. O problema é que a gente é capacitado, ou melhor, a gente é estimulado a ser aqueles primeiros a pegar as pedras e tracar sobre os adúlteros. Nós somos os primeiros a levantar pedras e falar assim: eu não tenho pecado, eu vou tacar bem na cabeça, para derrubar. Vou dar uma de Davi, só que no sentido do ódio. Enquanto que Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Existe algum de nós que não tenha pecado? Então por que estamos tacando pedra? Esse é o olhar do amor. O olhar do amor é olhar para o outro e não querer projetar nele aquilo que você também não é. Quando nós entendemos esse tipo de coisa, nós vamos entender o que é graça. Nós vamos parar de ser como aquele trabalhador mesquinho que olhava e via todo mundo ganhando tanto quanto ele, que trabalhou mais, e começar a achar assim: nossa, que Deus bom.
começarmos a enxergar o que é bom e não ficar tentando criar pelejas em tudo que acontece. Nós vamos ser transformados por essa mensagem. Essa é a marca do cristão. A marca do cristão é o amor. O ódio só excita problemas, contendas e cava a nossa própria cova, enquanto que Cristo está tentando nos ressuscitar. Nós precisamos aprender a sair dessa cova com a mão de Cristo nos puxando. É Ele que nos prometeu a restauração de todas as coisas. É Ele que é suficiente para nós. É Ele que em nós pode mudar o nosso coração de pedra num coração de carne para podermos ser moldados por Ele. Como fazer isso? Procure com os seus olhos, procure com a sua mente, procure com as suas forças, procure com tudo que você tem a ver no outro qualidades e não defeitos. Comece a olhar como Deus olha para nós, com um olhar de graça, com um olhar de amor, e assim nós vamos ter mais amigos e menos intrigas, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, nos ajuda, Senhor, nessa tarefa tão difícil. Nós somos tão falhos, nós somos tão mesquinhos, nós somos tão hipócritas, Senhor. Queremos colocar um fardo pesado sobre os outros, os quais nós não queremos carregar. Nós queremos, Senhor, impor, Senhor, moldes para que os outros se amoldem, enquanto nós mesmos não queremos nos amoldar. Nós queremos exigir dos outros, Pai, e queremos, Senhor, muitas vezes cavar a cova dos outros, Senhor, para que eles caiam, e muitas vezes o que acontece somos nós caindo e sendo, Senhor, sufocados pela nossa própria cobiça, soberba e o ódio. Senhor, nos restaura com Teu amor, nos ensina a amar, nos ensina a enxergar com os Teus olhos, nos ensina, Senhor, a pensar com a Tua mente, nos ensina a agir, Pai, como o Senhor age, nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor ama, nos ensina a ouvir como o Senhor ouve, Pai, que possamos, Pai, procurar e reter o que é bom e não o que é mal. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis diante do Senhor, não aceitarmos, claro, Senhor, os pecados, nem o que fazem, Senhor, mas possamos, Pai, procurar sempre o bem, sem olhar a quem, no nome de Jesus. Nos ensina e nos guia. Esse é o desafio que nossos corações precisam, para que os nossos olhos se mudem e possamos não mais contender uns com os outros, mas, Pai, possamos nos agregar uns com os outros, no nome de Jesus. Amém.